Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 16. Está escrito a palavra de Deus. Mas Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados e ceando, e repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E lhes ordenou: enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, todavia, quem não crê será condenado. Curve sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nessa noite, eu me coloco diante da Tua face, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Deus. Nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor, porque só Tu tens palavra de vida, Deus. Pai, que todo empecilho, que todo pensamento contrário, que toda distração nessa noite caia por terra, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, e que somente a Tua voz se fale neste lugar, Pai, em nome de Jesus Cristo, que eu venha diminuir nessa noite, que o Senhor venha crescer, Pai. Desde já nós te agradecemos, crendo que o Senhor está neste lugar e trabalhará em prol da sua igreja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Irmãos, à luz desse texto, hoje eu quero trabalhar com a igreja sobre o tema Evangelismo e Missões, uma obra que requer pressa. Na passagem que nós acabamos de ler, já estava finalizando o ministério de Jesus na terra. E depois do período que ele passou na terra, ele deu uma ordenança aos discípulos, a grande comissão. Ele disse assim: enquanto vocês estiverem por esse mundo inteiro, independente do lugar que vocês estejam, proclamem o evangelho a toda criatura. E esta ordenança, esse mandamento até, ele serve para nós nos dias de hoje. Porque todo cristão que nasceu de novo deve almejar conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, isso é uma responsabilidade da igreja. Para que você possa entender tudo o que Deus faz, Ele faz através de missões e Ele faz através de evangelismo. Uma igreja que não faz missões, uma igreja que não evangeliza, ela não pode ser chamada de igreja. Porque se você perceber, toda a igreja de Cristo, a mais humilde, a mais que estava perseguida, eles estavam em movimento. E Jesus, ele nos mostrou como a gente pode ganhar o mundo para Jesus. A Bíblia diz em Romanos 10:17, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Ou seja, o povo vai se converter, as vidas vão se entregar a Cristo mediante a pregação do evangelho. E o diabo, ele sabe disso, ele sabe que ele não tem muito tempo. Por isso, sabendo ele vai fazer de tudo para que a obra de Deus paralise. E ele começa na nossa mente, da mente ele desce para o coração, e aí o cristão, em vez de prosseguir, ele vai ficar parado, apenas sentado em um banco, achando que está tudo bem, quando não está. E eu destaquei, irmãos, alguns pontos, eu quero falar sobre alguns pontos, o que paralisa o cristão para não fazer evangelismo, para não fazer missões. O primeiro ponto que eu destaquei aqui nessa noite é a falta da oração. Quando a gente não ora, a gente não tem ousadia no Espírito, a gente não tem relacionamento com Deus. Se a gente não tem relacionamento com Deus, a gente não tem intimidade. Se a gente não tem intimidade, como a gente vai falar de Cristo se a gente nem conhece Ele?
Então, a oração é o centro de tudo. Quando a gente se aproxima de Deus, o Deus que é grande, Ele fica perto de nós. Agora, quando eu e você negligenciamos a oração, apenas ficando no automático, vindo 3 vezes na semana, a gente começa a ser um religioso, que é até convencido pela palavra, mas não é convertido. E há uma diferença aí. Há muitas pessoas que são convencidas do Evangelho, mas infelizmente ainda não nasceram de novo. O novo nascimento, irmãos, ele traz uma mudança, e essa mudança, ela não começa no nosso exterior, pelo contrário, ela começa no nosso interior. O nosso interior, ele é mudado e, consequentemente, tudo aquilo que a gente dava brecha, a gente vai começar a fechar e vai mudar. Mas primeiro temos que mudar o nosso coração, as nossas atitudes, para aí sim começarmos a fazer o ID do Senhor. Então, o primeiro tópico que eu destaquei é a oração. Para que Deus possa operar, a igreja de Cristo, e eu estou me incluindo nela, precisa orar. É fácil orar? Não. É bom orar? Não. Por que não é tão bom? Porque é uma batalha, irmãos. Uma coisa é você já estar no Espírito na oração, mas pode perceber, quando você começa a oração, vem um sono, vem um mosquito que lhe atrapalha, vem uma porta que se abre, vem uma pessoa que chega. Tudo acontece para que eu e você não fiquemos de joelhos. Mas quando a gente fica de joelho, irmãos, a gente tem acesso livre do céu. E quando nós se ajoelhamos, a gente começa a ter visões de Deus. O céu se abre. E a gente começa a viver a boa, perfeita vontade de Deus. Então esse é o primeiro empecilho. A falta da oração faz com que a gente não tenha motivação nenhuma para evangelizar e para pregar para as pessoas que estão ao nosso redor. Segundo ponto que eu destaquei aqui, a falta de conhecimento bíblico. O povo perece por falta de conhecimento. Jesus nunca quis e nunca vai querer que a gente seja apenas ouvintes da palavra. Ele quer que a gente se alimente em casa, que a gente medite na palavra, que a gente estude a palavra. Quando eu e você fazemos isso, aí a palavra automaticamente vai começar a nos confrontar. E quando ela começa a nos confrontar, o Espírito Santo nos confrontando, a gente começa a mudar. Não é por aqui. Eu preciso me alinhar com Deus. Mas quando eu e você não estudamos a Bíblia em casa, se alimentando apenas da igreja, a gente fica aquele crente, meio lá e meio cá. Eu sei, irmãos, que nós passamos por adversidade, passamos por dificuldades, mas Jesus não nos chamou para estar de cabeça baixa, não. Jesus nos chamou para viver novidade de vida. E um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele é uma bomba na mão de Deus. Ele impacta onde ele chega. Ele muda o ambiente onde ele chega. E não é porque você é bom, não. É porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Então, quando a gente negligencia o estudo bíblico, a gente não sabe, não conhece a Deus. Se a gente não conhece a Deus, como a gente vai falar daquilo que a gente nem sabe? Esse é o primeiro impedimento. Então nós precisamos primeiro conhecer a Deus para fazê-lo conhecido. O terceiro ponto que eu destaquei aqui nessa noite, que nos trava para não fazer a vontade de Deus, é exatamente isso, a convicção do chamado. A convicção que Deus te chamou. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Deus lhe chamou, irmão. E quando Deus lhe chama, Ele não te chama com arrependimento, não.
Ele sabe quem é você e Ele sabe o que pode fazer através da sua vida. Então Ele não errou na escolha, mas nós precisamos ter convicção do chamado de Deus. Isso está interligado com os 2 pontos. Quando a gente ora, quando a gente medita, Deus ele vai se revelando a nós e a gente vai começar a entender qual é a vontade dele sobre a nossa vida. Então, todo cristão convertido, ele precisa ter convicção do chamado. Muitos cristãos têm um espírito de inferioridade, irmãos. Isso não é de Deus, isso é do demônio. Ah, eu não posso. Ah, eu não consigo. Ah, eu não sei. Ah, sempre é uma barreira. Quem lhe disse que você não consegue? É claro que você consegue. Irmãos, estar à frente não é fácil. É Deus que nos capacita. Se fosse pelos nossos méritos, a gente estava sentado no banco ainda. Mas Deus, quando eu e você damos legalidade ao Espírito Santo, Ele começa a trabalhar em nós, de tal maneira que Ele vai nos capacitando, na medida que a obra vai avançando. Ele que nos capacita. A palavra não é nossa, a palavra vem do alto. A palavra vem de Deus. Então nós precisamos ter convicção do chamado de Deus. Quando você entende quem você é, quando você entende para que Deus te chamou, aí você começa a se alegrar. Aí você começa a entender para que Ele te chamou na terra. Aí você começa a entender que não foi apenas para estar dentro de uma igreja, não. Ele te chamou, te capacitou para ganhar almas para o reino dos céus. Todos nós, sem exceção, temos capacidade de fazer a obra de Deus. Agora, a pergunta é: eu estou disposto a pagar o preço? Eu estou disposto a ficar na posição? Porque se eu e você estivermos dispostos, se entregarmos de todo o coração, se entregarmos 100% às coisas do alto, pode ter certeza, irmãos, que Ele vai ser fiel na nossa vida. Ele vai nos honrar na medida que nós o honramos. 4º ponto que eu destaquei aqui, que paralisa a obra, que faz com que a obra não caminhe, que faz que não aconteça evangelismo, que faz com que não aconteça a pregação do evangelho. O 4º ponto são divisões dentro da igreja. Divisões. E você pode dizer: Jackson, isso não acontece aqui. Só quem sonda o coração do homem é Deus. Só quem sonda as mentes das pessoas é Deus. Então só Deus pode definir se há ou se não há. Irmãos, para uma igreja avançar, para uma igreja prosseguir, as divisões não podem acontecer, os grupos não podem existir. Não há estrela na obra de Deus. A única estrela que tem que brilhar é Jesus Cristo, aleluia. Ele tem que brilhar, Ele tem que aparecer, Ele tem que ser glorificado. Tudo é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, aleluia. Nós apenas somos servos dEle. E eu quero te dizer, irmãos, servir a Deus é um privilégio, aleluia. Quantos queriam estar aqui? Quantos queriam ter esse privilégio de Jesus ter um encontro com Ele? Quantos já não tem mais fome? Quantos já estão desviados e não sabem mais o que fazer? Mas eu e você estamos aqui nessa noite. E se nós estamos aqui, é porque Deus tem um negócio conosco, aleluia. Deus tem um plano na nossa vida, aleluia. Então as divisões, elas não podem acontecer. A igreja, ela é um corpo. Cristo é a cabeça da igreja. E nós somos os membros. De modo que cada membro tem uma função. Nós temos que ter convicção, irmãos, de uma coisa. Nem todo mundo foi chamado para pregar sempre na igreja. Nem todo mundo tem o dom de
amar o próximo, de abraçar, de ajudar de outras formas. Cada pessoa, entenda nessa noite, tem um dom diferente. Tem pessoas que têm um dom da intercessão, e já outras pessoas não têm o dom da intercessão. Ou seja, a igreja ela é um corpo, e de modo que cada parte do membro funciona de uma forma. Quando eu e você sabemos a nossa identidade, sabemos para que Deus nos chamou, aí as coisas começam a acontecer da forma correta. Você é um membro do corpo de Cristo. E Deus, Ele te chamou para alguma coisa, pode ter certeza. Se você ainda não sabe para quê, ore a Deus que Ele vai lhe mostrar. Eu tenho certeza disso. Quarto ponto são as divisões. E eu destaquei aqui o quinto ponto, que eu acho que é um dos piores. É o que mais atrapalha, é o que mais faz com que os cristãos fiquem mortos-vivos. Achando que estão vivos, mas estão mortos. Qual é o quinto ponto? O pecado. O pecado não confessado. O pecado não tratado por Deus. O pecado, irmãos, ele faz uma separação entre nós e Deus. Veja o que diz o Salmo 66, 18. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Veja o que o pecado faz, ele retém até a oração, irmãos. Quando a gente está em pecado e a gente não reconhece isso e se volta a Deus, a gente pode orar, mas é como se Deus tapasse os ouvidos. Porque não houve uma transformação, não houve um arrependimento, não houve uma mudança. Então, quando a gente não tem um pecado de estimação que não é tratado, isso nos paralisa. Porque o primeiro agente que vai nos acusar é o diabo, ele vai nos acusar. Como é que você quer fazer a obra se você vive praticando isso que eu abomino? Como é que você vai se levantar? Como é que você vai encher a boca para falar de Deus, se nem você nasceu de novo? Então o diabo ele vai nos acusar. Mas a vontade de Deus é que quando isso aconteça, quando a gente cair, a gente se volte para Deus. Se ajoelhe, porque essa é a atitude do novo convertido, do novo cristão. Se volte para Deus e se humilhe e se arrependa. Essa é a vontade de Deus. Provérbios 28, 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Veja como isso é forte. Recusar a lei, recusar a palavra de Deus, recusar as ordenanças de Deus, até a sua oração será detestável. 1 João 3,8, veja o que a Bíblia diz. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aleluia. E graças a Deus por isso. Porque se não fosse Jesus, se não fosse o sacrifício dele, como nós estaríamos hoje? Estaríamos na lama, só esperando o julgamento, a segunda morte, o lago de fogo, irmãos. Mas graças a Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu único filho para morrer por nós. E é mediante quando eu aceito Ele, na verdade é Ele que nos aceita, que eu me volto para Ele, Deus não vê mais a minha transgressão, mas Ele vê o seu Filho, aleluia. E o nosso pecado foi pago o preço. João 8,34, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Por isso, Deus não nos chamou para sermos escravos. Ele nos chamou para sermos livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E Ele está aqui nessa noite, aleluia. Provérbios 28, 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e abandona,
encontrará misericórdia. Aleluia. Veja como é claro aqui, irmãos. Aquele que encobre nunca vai prosperar. Ele sempre vai estar morto espiritualmente. Ele sempre vai estar cabisbaixo. Ele sempre vai estar paralisado. Mas aquele que reconhece, confessa e abandona, alcança a misericórdia. Aleluia. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E o sexto ponto e o último que eu destaquei aqui nessa noite. O testemunho. O testemunho do cristão, ele fala mais até do que palavras, irmãos. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Se nós professamos Jesus aqui, a vontade de Deus é que quando a gente saia por essas portas, a gente seja a mesma pessoa. Não duas pessoas, não duas personalidades. Nós precisamos dar testemunho de cristão para que as pessoas ao nosso redor olhem para a gente e vejam o brilho de Cristo. A gente só vai conseguir ganhar as vidas para Jesus através de um bom testemunho. Você tem dado um bom testemunho no seu trabalho? Você tem dado um bom testemunho nas pessoas que estão ao seu redor? Porque você acha que elas não observam, mas elas observam tudo. O mundo, ele pode transgredir tudo. A todos os dias eles transgridem a lei de Deus e não estão nem aí. Agora, se o cristão apenas botar o pé fora do caminho, eles estão lá. Eles estão lá para apontar. Eles estão lá para dizer, você não disse que é cristão? E por que você está agindo dessa forma? Então, para que a obra de Deus avance, para que a gente venha fazer o ID do Senhor, é preciso dar testemunho de cristão. Quando a gente começa a orar, quando a gente começa a ler a palavra, quando a gente tem convicção do chamado, quando a gente acaba com divisão na igreja, quando a gente para de viver na prática do pecado e dá testemunho, aí sim, a gente começa a estar apto para fazer o ID do Senhor. A gente começa a fazer a obra se deleitando no Deus da obra. E isso não vira um peso, isso não vira uma obrigação, mas vira uma alegria. O salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, quando a gente entrar por essas portas, por mais que a gente esteja passando por problemas, a gente tem que entender uma coisa, que o nosso Redentor vive e por fim, Ele se levantará ao nosso favor. Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle da tua vida. Tudo está patente e Ele está com as rédeas da história. Que nessa noite você venha entender que a obra de Deus, evangelismo e missões, é uma obra que requer pressa, e Deus, Ele conta comigo e Ele conta com você. Deus não nos chamou apenas para frequentar a igreja, não. Ele nos chamou para ser boca de Deus na terra.